Bom, eu queria dar as boas-vindas a vocês à Universidade de São Paulo. E aqui em São Carlos, vocês sabem, a Universidade de São Paulo ela é dividida em vários lugares, né? E cada campus da Universidade de São Paulo foi feito para ter uma certa personalidade. E aqui em São Carlos, a gente tinha que ter a personalidade das engenharias. E, evidentemente, quando a gente fala em engenharia, nós estamos falando em ciências exatas. Portanto, tem a física, a química, a matemática, a computação, né? E todas as engenharias, arquitetura, engenharia de produção, elétrica, eletrônica, civil. E esse é o campus de São Carlos. Nós temos aqui mais ou menos uns 5.000 alunos, nós temos uns 400 professores, e São Carlos tem mais do que a Universidade de São Paulo, tem também a Universidade Federal, tem também universidades privadas, centros universitários privados, né? Então nós temos aqui uns 15 a 20 mil alunos aqui em São Carlos. E nós aqui da Universidade de São Paulo, todo ano, a gente procura atrair os alunos para que vocês tenham vontade de entrar aqui na Universidade de São Paulo, né? A Universidade de São Paulo é uma das melhores universidades da América Latina e, evidentemente, todo mundo que quer fazer um curso universitário sempre pensa na Universidade de São Paulo como uma das opções. E a gente faz essa semana, a Semana da Ótica, onde a gente quer mostrar um pouquinho de ótica. Alguns anos a gente pega e mostra novidades, né? E alguns anos a gente tenta complementar um pouco aquilo que você vem aprendendo no segundo grau. Tem alguém do primeiro grau aqui? Não, né? Vocês estão em que ano? Oitava série? Não, é ensino médio, né? Aqui na minha época era primeiro e segundo, isso não existe mais, né, professor? Ensino médio, todo mundo aqui é ensino médio, né? Então, quando a gente aprende no ensino médio, a gente sempre aprende muita coisa, mas às vezes fica faltando ver, né? Enxergar alguma coisinha. E é isso que esse ano a gente escolheu fazer, escolheu mostrar um pouquinho de ótica para vocês. Essa é a Semana da Ótica, o nosso grupo. Aqui em São Carlos nós temos um centro de ótica, com mais de 110 pessoas trabalhando em ótica, a maioria pertencente ao centro, mas tem grupos que também trabalham em ótica e não pertencem ao nosso centro. E ótica é uma coisa importante, não é? Tenta tampar os seus olhos e ficar um dia inteirinho com os olhos tampados. Você vai ver que o mundo é muito diferente sem as imagens, sem a luz, e daí vem a importância da ótica. Então, esse ano, nós escolhemos falar um pouquinho para vocês de lentes, porque lentes advém de um fenômeno importante da ótica, que é a refração, que está escrito aqui embaixo. Todo mundo consegue ler refração aqui? Acho que não, né? Nosso painel bloqueou um pouco e, evidentemente, não tem como inclinar o projetor. E também não posso levantar o computador porque não vai adiantar. Então, a gente vai falar um pouquinho da refração, das lentes, principalmente, porque eu me lembro quando eu era aluno do segundo grau, a gente aprendia lentes de uma forma muito abstrata. Faltava sentir o que era aquilo mesmo, né? Não é como mecânica que a gente aprende, porque mecânica todo mundo sabe que se empurrar o outro cai, né? Então, quando a gente aprende transferência de esforços mecânicos, velocidade, é mais fácil, é mais intuitivo, nós estamos acostumados. Quando a gente aprende ótica, algumas coisas são óbvias, outras nem tanto, mas a gente acaba aprendendo. Então, a aula de hoje é uma aula demonstrativa, onde, sem fazer conta, a gente não quer fazer muita conta, nós queremos mostrar para vocês qual é o princípio básico envolvido com as lentes e para que elas servem e o que está associado com essa tal da refração da luz. Eu sou professor aqui, meu nome é Vanderlei Banhato, esse é o professor Marcaça, nós temos o Clóvis e temos o Denis, que vai nos ajudar montando algumas coisas aqui. E nós então vamos passar 1h30 conversando. Eu deixei distribuído um papelzinho
porque não há dúvida que eu comecei falando que a ótica é importante pela própria visão, e a gente quer falar um pouquinho da visão. Então nós distribuímos, existem muitos testes que você pode fazer com a visão, e aí esse papelzinho você guarda ele por enquanto, que vai chegar uma hora que nós vamos testar, né, se você é capaz de observar o seu ponto cego do olho e se você tem algum tipo de astigmatismo. Então a gente fez aí uma experiência, porque eu vou mostrar defeitos da lente natural que nós temos, que é o olho. Tá certo? As escolas que estão aqui são todas públicas ou tem escola privada? É privada. Tá bom. Bom, aqui todo mundo é bem-vindo, embora a universidade seja pública. Então nós vamos começar. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês da ótica em geral. Quando a gente fala em ótica, obviamente, não dá para fazer ótica sem luz, dá? Porque a ótica é uma parte da física que trata da luz. Ela trata de muitas coisas da luz. Como a luz é feita, a ótica trata disso. Essa é uma parte importante, que são as fontes de luz. E eu acho que hoje vocês vão ter uma aula sobre lasers, que é um tipo muito especial de fonte de luz. Normalmente nessa aula a gente inclui alguma coisa de laser, mas como hoje vai ter uma aula só sobre isso, a gente não vai incluir. Própria luz fluorescente, luz incandescente, LEDs, a ótica trata disso, e normalmente essas coisas foram feitas por alguém que estava muito interessado em ótica. Mas não é só a produção da luz que é importante. Normalmente as pessoas querem saber como a luz se propaga, como que a luz sai dali e chega até aqui, né? Essa parte de propagação da luz também é importante. Normalmente, essa parte ela é caracterizada por coisas geométricas, então a gente costuma tratar de ótica geométrica, porque as leis da geometria que a gente aprende, traços, ângulos, são muito bem aplicadas para a propagação da luz em meios. Mas não para por aí, a ótica quer saber também como que luz vê luz. Essa é uma parte importante de interferência, de fração, né? Como que a luz interage com objetos. Essa é mais importante ainda, porque senão eu não estaria vendo vocês e nem vocês estariam me vendo, não é? E para entender muito do que a gente vai falar, é importante você saber que toda vez que você enxerga um objeto, então, por exemplo, eu estou vendo aqui o professor Marcassa. Na verdade, eu não estou vendo o professor Marcassa. Eu estou vendo a luz que vem do professor Marcassa. Eu vejo o cor-de-rosa que vem da gola, eu vejo o marrom que vem do sapato, o azul que vem das calças. Para por aí. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a luz que vem. E normalmente a gente sabe que a luz, ela se propaga em linha reta, com uma boa aproximação no meio que nós estamos. Em algumas situações não, né? Em algumas situações a luz desvia, exatamente pelo efeito de refração, como nós vamos ver. Mas a gente, quando enxerga um objeto, enxerga a luz que vem dos objetos. E aí que a ótica fica importante, porque se eu vou tratar, a ótica trata da luz, e se eu sou capaz, de alguma maneira, que é o que a gente vai mostrar, manipular a luz, eu manipulo da onde ela vem. Então eu poderia pegar um professor Marcassa, que ele é relativamente grande, né? E eu estou colocando toda a luz que vem do professor Marcassa dentro do meu olho. Como que isso é possível? Né? Ou então toda a luz que vem de um prédio, estou colocando dentro do meu olho. Isso é possível porque eu vejo a luz. Quando eu vejo um objeto, eu estou vendo a luz. E a luz, sim, essa nós podemos manipular com instrumentos ópticos, principalmente com as lentes. Tá certo? Então é isso que nós vamos tentar entender hoje, as lentes. E para começar a entender as lentes, nós temos que definir um fenômeno importante, que é o fenômeno da refração. Mas isso que eu acabei de falar para você está escrito aqui, né? Os campos da ótica, ele é muito vasto, e aliás todo dia nasce alguma coisa nova. Né? Do começo ao fim da minha palestra, provavelmente, ao longo do mundo vai ter pelo menos 10 cientistas que descobriram alguma coisa nova em ótica e vão publicar em revistas e tudo isso. Então a taxa é muito grande devido à importância desse campo. E tem uma coisa muito importante que é a interação da luz com a matéria.
nós temos aqui uma demonstração para fazer, mas eu já comecei fazendo, né? Porque quando o professor Marcaça estava aqui sendo visto por mim, na verdade a luz do ambiente estava interagindo com ele e vindo para o meu olho, e eu só me preocupei com a parte do meu olho, mas tem a parte dele que eu desprezei, mas que também é importante, porque chegou luz branca. Alguém está vendo luz cor-de-rosa aqui nessa sala, nas lâmpadas? Não, mas tem, porque a luz branca contém tudo. E foi lá, a parte cor-de-rosa do colarinho veio para mim, o verde escuro da... Como chama esse suéter, né? É o suéter. Suéter, o azul da calça. Essa parte de interação da luz com a matéria também é muito importante. E eu me lembro, há uns 2 anos, a gente fez uma aula só sobre interação da luz com a matéria, né, Marcaça? Onde a gente explicava esses princípios todos. E aí você entende por que o mundo colorido é tão bonito e da onde vem tudo isso. Mas nós vamos falar muito de refração. Alguém já aprendeu o que é refração? Bom, reflexão todo mundo sabe o que é, né? Quem olhou no espelho hoje antes de sair de casa? Ninguém? Só você? Pô, ninguém penteia o cabelo? Eu, por exemplo, não preciso de muito espelho para pentear meu cabelo. Mas eu imagino que a menina ali precisa, né? Você não precisa de um espelho? Precisa. Você olhou no espelho antes de sair? Claro que olhou. E o que você viu no espelho? A sua irmã gêmea? Não. Você vê lá no espelho uma outra pessoa, assim como eu vejo o Marcaça, só que era imagem. Isso advém da reflexão, que nós não vamos falar muito sobre ela, mas é um fenômeno importante. A reflexão é outro fenômeno desses muito importantes. E a refração? O que é a tal da refração? Para a gente entender o que é refração, todo mundo já bebeu Guaraná com canudinho, né? E aparece, a gente vê, quando você põe um canudinho dentro do copo, eu nem vou fazer essa demonstração, porque todo mundo já fez, o que parece? Que o canudinho está torto, não parece? Mas você acha que o canudinho, quando entra na água, fica torto? Não, só parece que ele está torto. E por que parece que ele está torto? Porque eu vejo a luz que vem dele. E a luz que vem dele, ao invés de sair da posição que eu acho que sai, porque a parte que está fora do Guaraná ou da água sai de um lugar, eu acho que eu vou estender aquilo e a luz que vai sair tudo daquela linha, e não vai. Quando entra dentro do líquido, a luz ela é desviada, ela sofre um desvio. E eu penso então que ela vem de outro lugar, mas não vem. E aí tem várias histórias. Quando a pessoa olha o peixe no aquário, não é isso? Aliás, o índio, ele aprendeu que onde ele está vendo o peixe não é exatamente onde o peixe está. Ele tem que jogar a lança num outro lugar, né? Então, isso é refração. A refração, ela é caracterizada pelo fato de que quando a luz se propaga por meios materiais, transparentes, é óbvio, porque se for um meio opaco, absorvedor, a luz não se propaga, ela acaba ali, né? Mas nos meios, ar, água, vidro, plástico, nos meios onde a luz é capaz de propagar, ela sofre um desvio em determinadas situações. E essa mudança de direção é o que nós chamamos de refração. Tá certo? Então, refração para nós é a mudança da direção da luz. E nós, em física, gostamos sempre de dividir, quando a gente vê um objeto, a gente fala assim, não, peraí, uma porção de luz sai da gola cor-de-rosa, uma porção sai do óculos, e essa porção que sai a gente chama de um raio, porque é uma forma mais interessante de ver, né? Embora saem muitos raios dali, mas uma porção dele chegou até mim, e uma porção dele chegou até o Clóvis e até vocês. Então a gente trata de raios. Então vamos ver um pouquinho a refração, antes da gente colocar equações e tudo isso. Nós vamos pegar um bloco transparente, isso aqui é plástico, né? Não é? E se eu começar a chacoalhar esse plástico, o que vocês estão vendo? Eu estou vendo vocês dançando. Se botasse a música lá da orquestra, eu poderia fazer vocês acompanhar. E vocês também devem estar vendo eu dançando, não estão? Através disso aqui? Não está? Mas eu estou dançando? Então quem que está dançando? É a luz que está saindo daqui,
passando pelo bloco, e toda vez que eu chacoalho o bloco, eu estou desviando ela de uma forma diferente, e você, na verdade, está vendo a luz que chega até você, e, portanto, se eu desvio essa luz, ela chega desviada e você tem a impressão que o objeto está andando, está mudando de posição, mas ele não está. Então, isso é para convencer um pouquinho que, de fato, a gente vê a luz que os objetos, né, estão emitindo ou estão, de alguma maneira, fazendo, refletindo, ou difundindo, ou espalhando. Tá certo? E muita gente, quer dizer, o conceito de refração é muito simples. É o desvio, o fato de que a luz se desvia, sofre desvios angulares, quando passa pelos meios materiais. Principalmente quando passa de um meio para outro, o desvio é diferente, e aí você vê esse samba. Tá certo? E muita gente já tentou quantificar, porque em física não basta identificar um fenômeno, é necessário quantificá-lo. E muitas pessoas se preocuparam com isso, desde o Ptolomeu até Newton, Snell e muitos outros, Fresnel, todo mundo se preocupou em tentar entender como que é esse fenômeno da refração. Esse feixe de luz, ele vem, aqui tem um projetor, evidentemente, mas é como se fosse uma parte, o botão da camisa do professor Marcassa, está emitindo esse facho de luz. Então agora eu vou pegar esse bloco aqui e vou colocar aqui, ó. E vamos ver o que acontece. Acontece que o feixe de luz vem. Deixa eu lembrar a vocês que toda vez que eu passo de um tipo de meio material, que nós vamos caracterizar oticamente em 1 minuto, para outro, que é através de uma grandeza chamada índice de refração, a luz sempre sofre, um pouquinho da luz é refletida. Então tem um pouquinho de luz aqui, que vocês estão vendo ali embaixo. Mas, cara, tem como como que a tela fica escura? Escureceu o fundo aqui. Então uma partinha sempre volta para o próprio meio, isso é a reflexão. Mas se você vê, ó, vinha vindo um feixe aqui, ele sofreu um desvio e saiu aqui em cima. Não é? E esse desvio é a refração. Então, se aquilo fosse o botão do Marcassa, e eu estivesse olhando sem o bloco, eu estaria vendo ele aqui embaixo. Agora, para mim, aqui de fora, parece que ele subiu. Então, se eu fizer isso no botão da camisa do professor Marcassa, eu vou ver o botão, como vocês viram a minha camiseta dançando um pouquinho. Então, esse é o fenômeno da refração. E a gente observa algumas coisas interessantes. Veja, se eu colocar esse bloco bem aqui, vocês observam o feixe, né? Se eu colocar esse bloco bem aqui, não sofre praticamente desvio. Mas se eu começar a inclinar o bloco, o desvio é maior ou menor, não é? Então tem alguma coisa relacionada com como a luz começa a entrar nesse meio que é o plástico, para caracterizar esse desvio. Eu vou ter que usar de novo já, deixa aí. Muito bem. Como caracterizar esse desvio? Bom, a primeira coisa é a gente começar a pensar como caracterizar um meio. E a maneira de caracterizar um meio é verificando a velocidade da luz. Vocês sabem que a luz, ela caminha nos meios materiais, né, no ar, na água, uma velocidade muito grande, não é? Alguém sabe qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. É muito alta. Tá certo? Só que ela é 300 mil quilômetros por segundo quando não tem nenhum material, no espaço vazio. Lá entre os planetas, ou entre o Sol e a Terra. A hora que entra na atmosfera, já não é 300 mil quilômetros por segundo. Tá certo? Quando ela entra na atmosfera, ela é menor. Por alguma razão, a existência de matéria, que é caracterizada por átomos e moléculas, faz com que, exatamente essa, faz com que a velocidade diminua. E depende do tipo de material, a velocidade que nós vamos chamar de V é diferente. C é o que nós chamamos dessa velocidade que você falou aí, que é 300 mil quilômetros por segundo.
V é a velocidade num meio material qualquer. E dependendo do meio, o V muda. Então a gente resolveu caracterizar o meio através de uma constante, que é o N, que chama-se índice de refração. Quando N igual a 1, significa que a velocidade permanece igual. Esse é o vácuo. Quando N é diferente de 1, estou dividindo uma coisa por algo maior que 1, certamente aquela coisa vai ser menor. Então a velocidade vai diminuindo à medida que a luz passa em meios que têm um índice de refração maior que 1. E isso é o que caracteriza toda a refração. É interessante que é devido ao fato da velocidade da luz mudar quando anda nos meios, é que a luz sofre aquele desvio que eu mostrei para vocês. Tá certo? E a gente vai caracterizar esses meios através do índice de refração. E o pessoal observa, como vocês observaram, que a luz vem de um meio, normalmente, tem dois, aqui tem o ar e o vidro. O ar tem um índice de refração um pouquinho superior a 1. E esse plástico aqui tem um índice de refração da ordem de 1,35, alguma coisa assim. É isso, Luiz? Dessa ordem. Então, quando a luz vem do ar, passa por esse bloco e sai, ela sofre um desvio. E o que o pessoal observou é que esse desvio depende do ângulo com que a luz incide no meio. É por isso que quando eu venho aqui e chacoalho, modifico o ângulo de incidência, daquela maneira ali, muda o quanto a luz desvia. E teve um cara, o Snell. O Snell, ele conseguiu escrever uma equação matemática, que é a única que nós vamos também mostrar a equação das lentes. Onde ele relaciona, se a luz passar de um meio para outro, ele relaciona os ângulos e os índices de refração. E mostra como é a relação entre eles. Está aqui embaixo, se você conseguir botar para cima. Aí, todo mundo está vendo agora. Essa é a chamada lei de Snell. Então, se eu tiver um índice de refração e a luz incide num ângulo, normalmente a gente caracteriza esse ângulo com relação à reta perpendicular ao meio. O desvio vai ser proporcional à razão dos índices de refração. Certo? Essa é a lei de Snell. E quando eu tenho um bloco de faces paralelas como esse, né? Aliás, toda a interface entre dois meios de índice de refração diferente, nós chamamos do quê? De um dióptro. Então isso aqui, quando você tem a interface, né, a superfície da água num lago, ali é um dióptro, plano. E a luz em todo dióptro vai sofrer um desvio. Viu, Cristina? Então, tendo um dióptro, é isso, né, Luiz? A luz sofre um desvio. E quando eu tenho aqui um bloco, uma porção de material, que essa superfície é igual a isso, eu chamo de bloco de faces paralelas. E aí o que acontece no bloco de faces paralelas é um desvio lateral. Quando a luz vem, ela sofre um desvio, mas ela sai paralela a como ela entrou. Então, se eu colocar esse bloco aqui, o feixe sofre um desvio, mas ele sai paralelo, ele simplesmente sofreu um desvio lateral. Tá certo? E esse desvio é importante. É uma forma de manipular a luz. Se eu quero desviar lateralmente a luz, eu uso um bloco de faces paralelas. Tá certo? Nós temos que entender isso, porque a gente vai ter que entender como que uma lente funciona. E a gente tem que começar com o plano. Se tiver duas coisas planas, né, essa luz vai passar. Bom, mas nem tudo são superfícies planas. Às vezes eu tenho superfícies em ângulo. Todo mundo já viu um prisma? Um prisma são dois dióptros planos, duas regiões que separam o ar de um outro material em ângulo. Tá certo? Qualquer ângulo, qualquer sistema que tenha ângulo é um prisma. Porque a gente acha às vezes que o prisma é só uma configuração muito específica. Mas não, pode ser muitas configurações, continua sendo um prisma. E o que acontece no prisma? Enquanto um bloco de faces paralelas pega um feixe de luz e desloca lateralmente apenas,
O que acontece se a gente pegar um prisma? Isso aqui, por exemplo, é um prisma. Tem um ângulo, não tem? Aquele não tinha ângulo entre as duas faces, mas esse tem. Se eu pegar esse cara aqui e colocar aqui, o que eu vejo que acontece? Deixa eu fazer de uma forma que fique fácil de ver. Bom, acontece que agora, quando eu tenho ângulo entre essas superfícies, a luz não apenas desvia lateralmente, ela desvia angularmente. Vocês notem que toda a linguagem que eu vou usar é uma linguagem geométrica, não é? Por isso que a gente fala que essa parte da ótica toda é uma parte da ótica geométrica. Então, quando eu tenho ângulo entre as superfícies, desvia. Então, se eu pegasse um prisma e olhasse o Marcaça, o professor Marcaça, através do prisma, eu não ia ver ele só deslocando lateralmente. Para mim, ele ia estar lá agora. Ele ia deslocar angularmente. Tá certo? E acontecem algumas coisas interessantes quando eu tenho aqui o prisma e com essa reflexão, com essa refração, quer dizer. E uma das coisas que eu vou mostrar para vocês é... Esse aqui é o desvio lateral do prisma. Então são duas coisas que a gente aprendeu. Quando eu tenho faces paralelas, desvia lateralmente. Quando eu tenho ângulo, desvia angularmente. E você pode quantificar esse desvio de luz, mas como eu prometi que aqui nós não vamos fazer matemática, nós queremos entender conceitos, né? Então nós não vamos se preocupar muito. Mas eu vou pegar um objeto aqui, ó, que é um semicírculo, né? E vou fazer umas experiências de refração com ele. Eu vou jogar a luz aqui. Se eu colocar isso aqui, ó, a luz aqui, ela é sempre perpendicular, porque se eu rodar ao redor desse ponto, a luz é sempre perpendicular, né? Porque ela está incidindo radialmente, lembra a definição do círculo, né? Tudo que passa pelo centro é radial, está incidindo perpendicularmente aqui a superfície. E acontece uma coisa interessante aqui. Eu vou pegar esse bloco, está certo? Para garantir que aqui sempre incide perpendicularmente, e vou começar, esquece um pouco do foco, isso aqui vem já já, mas vocês veem que eu variando o ângulo, vario o desvio, não é? Não é isso? Então isso aqui é como manter a incidência 90 graus, então lá na lei de Snell 1 é 90, portanto o seno de 90 é 1, tá certo? A incidência eu vou fazer perpendicular, tá certo? Mas eu vou olhar agora, eu vou olhar o que está acontecendo nessa face aqui. Então a luz, não me interessa a primeira face. Então aqui, a luz vai entrar aqui sempre perpendicular, ela não vai sofrer desvio nenhum, porque o seno de 0 é 0, né? Então ela continua, aí ela vai bater nessa outra face. E eu estou vendo o desvio. Então o meu ponto de interesse é essa face. Estão entendendo? O que acontece aqui então? Acontece o seguinte, obviamente naquela face, dependendo do ângulo que eu estou incidindo aqui, eu tenho um desvio diferente, não tenho? E eu poderia mostrar para vocês que exatamente vale a lei de Snell aqui. Se for 0, se eu colocar aqui, não tem desvio nenhum. Quando eu começar a mexer, estou aumentando o ângulo, obviamente o desvio vai aumentando. Não é isso? É isso mesmo. Agora veja bem o que acontece quando eu aumentar muito o ângulo de incidência naquela face. Está aqui, vai aumentando, eu vou colocar mais para cá. Tá certo? Está aumentando o ângulo, aumentando, chega uma hora que não emerge mais luz. A luz toda sai aqui para baixo. Se você olhar aquela relação, se eu aumentar muito o θ1, imagine que os índices de refração são fixos, porque isso depende do material. Se eu aumentar muito o θ1, chega uma hora que o seno de θ2 ficaria o quê? Maior do que 1. Existe seno maior que 1? Não. Então, toda vez que a luz vem dentro de um material de alto índice de refração, como é o plástico, por um de baixo, como é o ar, chega uma hora que ela deixa de refratar e simplesmente reflete. Vocês percebem? A hora que isso aqui ficar na superfície,
ela reflete. Tem aí uma sobre reflexão total. Isso chama-se reflexão total e é muito importante para a gente, porque às vezes a luz não consegue sair de um meio, que é o que está acontecendo aqui. A luz vem, esquece a primeira superfície, ela vem dentro do plástico e quando ela bate nessa superfície, vocês estão vendo? Esse meio é transparente, ele deveria desviar, mas chega numa condição que eu teria que ter um ângulo imaginário ou um seno maior que 1, e isso não acontece. E a luz, então, é totalmente refletida. Esse é um fenômeno não só importante, se você se joga dentro da piscina e você quer olhar para fora, já tentaram fazer isso? Às vezes você não consegue ver quem está lá fora, porque a luz não consegue sair do meio da água ali no caso, e você vê como se fosse um espelho ali dentro. A luz que você está querendo ver, ela fica confinada ali dentro. Tá certo? Então você acaba vendo reflexão do fundo da piscina e assim por diante. A reflexão total, ela é um fenômeno que pertence à refração, porque depende dos índices de refração. E ela é tão importante que é uma forma da gente confinar a luz dentro de um meio. Então imagine que eu vou pegar o seguinte, vou pegar um prisma, vamos começar com um prisma. O prisma é transparente, não é? Mas se eu colocar o prisma em uma certa geometria, o que acontece? A luz vem, bate, ao invés dela sair, ela é refletida lá dentro. Refletida de novo e volta. Isso é o princípio. Aquele olho de gato que a gente vê na estrada, ou aquelas tintas que a luz do carro bate e parece que ela acendeu, nada mais é do que a sua própria luz voltando na sua própria direção. E isso é um fenômeno de reflexão interna. Então, se você lembrar aqueles olhinhos de gato, que parece um monte de vidrinho, nada mais é do que um monte de situação onde você joga a luz com o farol, a luz bate, sofre 2 reflexões totais ou mais, dependendo, às vezes são cantos de cubo, né? Não plano dessa maneira, e a luz volta. Então, por exemplo, à noite a gente vê bem as placas devido à reflexão total. Mas não para por aí, tá certo? Se eu quiser fazer uma outra coisa, agora eu vou pegar um meio mais longo aqui. Isso aqui também é um prisma, não é? Tem ângulo aqui. Se eu jogar uma quantidade de luz aqui, devido à refração, ela pode sofrer uma reflexão total aqui, 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 e ficar confinada dentro desse pedaço. Tá certo? E isso de fato é o que acontece. Vamos ver se a gente consegue enxergar. Todo mundo consegue ver que a luz penetrou, mas ela não conseguiu emergir. Ela refletiu, veio para cá, refletiu, veio para cá, refletiu, veio para cá. Esse processo de reflexão total interna é que garante a gente hoje falar no telefone. Porque como que funciona uma fibra ótica? Todo mundo já ouviu falar de fibra ótica, né? De primeiro a gente tinha que mostrar a fibra ótica. Hoje a gente já mostra pouco, porque todo mundo já ouviu falar. Em toda cidade do Brasil tem algum tipo de fibra ótica. Não é isso? E como que a luz consegue ficar dentro de uma fibra ótica? Fibra ótica é como um cabelinho de vidro. Isso aqui é um cabelão, um pouco mais gordinho. Mas se eu conseguir jogar a luz dentro de um cabelinho de vidro, o que acontece? Por essa reflexão total que eu acabei de mostrar, que é um fenômeno essencialmente da refração, a luz fica batendo lá dentro várias vezes até sair do outro lado. Aqui está saindo luz na minha mão. Mas ela consegue ficar confinada. Então, se cair no vestibular, como que funciona, no que se baseia a propagação de luz numa fibra ótica, é devido ao quê? Reflexão total interna, que é um fenômeno interessante e é refrativo. Depende do índice de refração. E mais do que isso, só acontece quando a luz está propagando num material que tem um índice de refração maior. Então, o N1 tem que ser maior do que o N2.
Porque aí eu pego, quando a luz quer emergir a 90 graus, o seno de θ1 é 0, é 1, portanto, o seno de θ2 fica N1 sobre N2, que é maior que 1. É nesse ponto onde acontece a reflexão total. Esse é um fenômeno da refração extremamente importante e tem inúmeras aplicações. Acho que nós não vamos mostrar nenhuma coisa aqui da refração, senão não vamos chegar nas lentes, né? Eu falo muito, então... Mas isso é um fenômeno importante. E graças a isso é que a gente pode ter coisas como endoscopia. Alguém já fez uma endoscopia aqui? O que é uma endoscopia? Você vai com uma fibra ótica em algum lugar e traz a imagem de lá e olha para fora. Isso só é possível porque a luz fica batendo. Se eu colocasse um monte de fibra ótica aqui, eu pegaria a luz de cada ponto e formaria a imagem depois. É assim que funciona muitos dos endoscópios que a gente usa. Tudo devido à reflexão total interna. A gente chama reflexão total interna porque a luz fica confinada dentro de um material. São reflexões dentro do material. Então é reflexão total interna. Bom, nós não temos laser. Vou fazer qual? Devido à reflexão total interna também, nós podemos fazer alguns tipos de brincadeira. Por exemplo, desviar 90 graus a luz. Né? E muitas vezes eu não quero desviar 90 graus a luz, eu quero produzir um desvio lateral controlado. A melhor maneira de fazer isso é combinar dois prismas, porque aí eu pego afastando ou aproximando os prismas, eu faço esse desvio lateral da maneira que eu quero. Todo mundo já olhou num binóculos, né? Você já perguntou como que é feito o ajuste do olho? Porque tem gente que tem olho mais perto, tem gente que tem olho mais afastado. Como que é feito esse ajuste? Com dois prismas como esse. Simplesmente colocando um prisma embaixo do outro, por duas reflexões totais. Se eu afastar ou aproximar o prisma, eu posso colocar aonde eu quiser esse desvio e ajustar. E muitos aparelhos ópticos hoje dependem da reflexão total. Às vezes a gente nem sabe o quanto. E ela está presente em muitos lugares. Bom, então a reflexão total interna é um fenômeno da refração. Né? Aqui nós temos uma fibra óptica para mostrar. O Marcaça está iluminando de um lado, toda a luz está saindo aqui, vocês estão vendo? Não viu? Então toda a luz é canalizada. A maneira de canalizar a luz é através da reflexão total interna. E isso a gente usa em telecomunicação hoje, né? Porque a luz, ela vai tão longe que eu consigo pegar uma fibrinha óptica, colocar daqui até Santa Lúcia e jogar um sinalzinho e ele vai lá. E aí se eu pegar e diminuir e aumentar essa luz, eu transmito informação. É assim que funciona a telecomunicação via fibra óptica, né? Muito bem. Bom, então esses são alguns fenômenos importantes relacionados aqui com a refração. E vamos voltar um pouquinho, lembrar da refração de novo, que uma porção de material transparente que tenha um índice de refração desvia lateralmente o feixe. Se tiver um prisma, ele desvia. Isso aqui eu também posso canalizar a luz aqui dentro, né? Posso vir aqui e produzir uma reflexão total. Ó. Essa é uma forma de mostrar também a reflexão total. Esse feixe está saindo aqui na face, não está saindo aqui na superfície. Então, as porções de materiais transparentes de face paralela desviam lateralmente, os prismas desviam angularmente, e agora chega as lentes. Quer dizer, o que é uma lente? Quando eu olho na lente, o que eu vejo? Os objetos maiores. Eles ficaram maiores só por causa que eu botei uma lente em cima deles? Não. É que a luz que vem deles, que vem de um único ponto, ou de uma série de pontos, né? Agora foram ampliados.
E para fazer isso eu preciso desviar a luz. É assim que a lente funciona. Então nós vamos, se a gente quiser aumentar ou diminuir um objeto, nós teremos que desviar a luz, desviar os raios de luz. Você imagine que, vou pegar o garoto aqui, né? Ele é menor do que o pai dele. Então eu vou pegar o Tuninho pequenininho. Se eu pegar os feixes que vêm do Tuninho e não fizer nada, ele está desse tamanho. Está vendo o seu tamanho? Muito bem. Se eu desviar lateralmente, se eu fizer angularmente, quer dizer, se eu pegar toda a luz que sai do Toninho e aumentar o ângulo, e depois pegar e fizer ela ficar paralela de novo, o que acontece? Eu vou ver o Tuninho um Tonhão. Não é assim? Esse é o princípio da lente. A lente nada mais é do que uma conjugação bem feita de desvios angulares e paralelos da luz, dos feixes de luz que vêm de um objeto. Então nós vamos pegar aqui, imaginar que isso aqui é um objeto. Aqui tem um objeto que emite vários feixes de luz que vocês estão vendo aqui. Então, esse aqui é o Toninho, está aqui do lado. Isso aqui é a cabeça do Toninho, está vendo a sua cabeça aqui, Toninho? Não? Imagina lá na cabecinha. Esse aqui é o pé do Toninho. Se eu quiser fazer o Toninho grandão, se eu quiser transformar no Tonhão, eu tenho que pegar a cabecinha do Toninho, jogar aqui para cima, não é isso? Pegar o pezinho do Toninho, jogar aqui para baixo. Aí eu faço o Toninho, Tonhão. Ou se eu quiser pegar um micróbio, lá no microscópio, que é pequenininho, que também emite, muito menor. Você acha que você é pequenininho? Um bichinho é muito menor. Se eu quiser ver esse bichinho, bichão, eu tenho que fazer a mesma coisa. E é por isso que as lentes são interessantes, né? Porque elas permitem fazer isso. E vocês já entenderam que tem que desviar os feixes. O Toninho virar Tonhão, tem que desviar os feixes, senão eu não vou ver ele grandão. Compreenderam? Ótimo. Então o que a gente vai começar a fazer aqui? É combinar os elementos que nós temos. Sofreu alguma coisa? Nós vamos combinar os dois elementos que a gente viu, que é uma lâmina de faces paralelas, que desvia lateralmente, e um prisma que desvia angularmente, para fazer o Toinho e o Tonhão. Porque são os dois elementos que a gente tem, nós não temos mais do que isso. Então, se eu por acaso colocar meu bloco de faces paralelas aqui, não adianta nada, né? Não desvia ninguém. Toinho nunca vai ser Tonhão. O que eu posso fazer é o seguinte, na melhor das hipóteses, posso separar os pés da cabeça do corpo. Isso eu posso fazer. Mas nada além disso. Então eu preciso mais do que faces paralelas. Preciso desviar o ângulo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos combinar essa lente aqui, ó, não é uma lente, mas é uma combinação. Aqui em cima, o que vocês estão vendo? Não é um prisma? É, né? E aqui no meio, o que vocês estão vendo? Se eu bloquear isso aqui não é faces paralelas? E esse aqui, ó, imagine essa parte aqui, ó, não é outro prisma? Imagine a continuidade dele, ó, aqui, ó. Isso aqui é outro prisma, não é? Como o desvio angular depende do ângulo do prisma, óbvio, né? Se isso aqui for estendendo, não desvia nada. Se for comprimindo, desvia. Não é assim? Então, o que eu vou fazer? Eu quero pegar o Toninho e desviar diferentes porções, porque eu não quero fazer o pé ficar separado da cabeça. Então, eu quero desviar de diferentes maneiras. Então, eu vou pegar uma composição de prismas e faces paralelas e vou botar aqui no Toninho. Então, se apagar a luz, por favor. O que acontece quando eu faço isso? Vamos observar. Bom, acontece o seguinte. A luz que vem do centro aqui, isso aqui é faces paralelas. Ela não desvia, ó, elas são esses feixes aqui, tá vendo?
A luz que passou pelo prisma desviou um pouco. A luz que vai passar pelo outro prisma aqui, se eu colocar assim, ó, você está vendo duas porções de desvio. Você está vendo uma que desvia pouco, que é essa aqui. Está vendo uma que desviou mais, um pouco mais, que é essa aqui. E uma que desviou mais ainda, que é essa aqui. Então, como o Toninho não é tão pequenininho, mas ele é assim, se eu botar essa lente na frente dele, eu consigo pegar a barriga, não desviar nada. A cabeça desviar bastante. Os ombros desviar menos. Vocês percebem que se eu for inteligente e fizer um monte de prismas, eu sou capaz de pegar o Toninho e transformar num Toninho muito menorzinho aqui, porque toda a luz dele vai vir para um ponto agora. Estão entendendo? Então nós vamos pegar. Aqui só tem 3 prismas. Agora eu vou pegar infinitos. Quando eu pegar infinitos, ele vai mudando tanto que você nem percebe, forma uma superfície suave, né? Que é uma superfície esférica, que é o que forma a lente. Então se eu pegar agora, ao invés desse aqui, pegar esse aqui, que é na verdade, começou com um prisma, olha bem no comecinho aqui, não é um prisma? Aqui não é outro prisma? Aqui não é outro? Só que de ângulos diferentes, não é? É ou não é? É? Então se eu colocar agora, cada porção do Toninho vai ter um prisma diferente, vai ter um desvio levemente diferente, de tal maneira que eu faço todas as porções do Toninho virem agora para o mesmo lugar. Aqui está tudo Toninho. Se eu por acaso, eu não consigo mais ver, diminuir tanto o Toninho, que eu não consigo mais ver ele agora. Porque toda a luz que vinha dele, não é isso? Eu coloquei para o mesmo ponto. Então isso aqui é o Toninho pequenininho. Mas não se preocupe não, Toninho, que eu vou fazer você ficar bem grandão daqui a pouquinho. Tá certo? Porque se eu olhar aqui, ó, se eu olhar lá na parede, olha lá na parede. Lá, olha o seu tamanho lá. Aqui você é desse tamanhozinho. Mas lá você é daquele tamanhozão. Então é assim que funcionam as lentes. As lentes nada mais é do que um conjunto de prismas, onde eu fui variando o ângulo, de tal maneira que se eu tiver um monte de luz vindo, cada uma recebe um desvio diferente, e eu faço isso de tal maneira a colocar todas no mesmo ponto. Tá certo? Então a lente é um fenômeno que acontece quando eu foco todos os feixes, é isso que a gente chama, quando a gente coloca um instrumento desse tipo, a gente diz que focalizou todos os feixes, eu diminuí o Toninho a um ponto, peguei todos os feixes de luz dele e levei num ponto, focalizei o Toninho. Tá certo? Toda a luz vem aqui, tudo isso devido à refração, não aconteceria se não fosse o desvio da luz, aconteceria? Não. Então as lentes funcionam muito bem como uma composição infinita de infinitos prismas que desviam angularmente diferentemente dependendo da posição, levando todo mundo para esse ponto. O ponto, a lente na verdade tem uma equação, tem uma geometria, porque não depende do ângulo do prisma, o desvio. Então alguém pode ir lá e calcular, inclusive, que o foco, essa distância aqui, que é o que nós chamamos de distância focal, dado um feixe paralelo que vem aqui de um objeto, o ponto onde foca chama-se distância focal. E essa distância focal é a minha letra F ali. É medida em metros ou em centímetros, é uma distância. Essa superfície é uma superfície esférica, tem um certo raio, nós chamamos de raio R1, enquanto essa tem um outro raio, como se fosse um círculo aqui no plano, né? Nós chamamos de raio 2, e nós podemos calcular a tal da equação das lentes e mostrar que ela é daquele jeito ali. Eu acho que é o mais ali, ó. Ah, ele mudou o R. Desculpa. Mas de qualquer maneira, depende dos dois raios de curvatura e depende de uma coisa importante. Porque você deve estar pensando
que a geometria está fazendo tudo isso. Mas não podemos esquecer que tem um índice de refração ali, e nós já vamos demonstrar já por que esse índice de refração é muito importante. Mas a gente consegue, variando os raios, fazer um foco diferente, mesmo mantendo o material. Então eu vou pegar, ao invés de trabalhar com essa lente aqui, que você conseguiu acompanhar comigo, que é uma evolução de muitos prismas, né? Eu posso pegar essa lente, vou fazer uma das superfícies planas, significa fazer um dos raios ir para o infinito, né? Quer dizer, isso aqui vai ser uma curva, mas de raio infinito. E se eu colocar aqui, você vai ver que o foco que estava aqui multiplicou por 2, porque é como tirar uma daquelas partes ali. E para mostrar, cadê a outra? Não, igual aquela lá, essa aqui. E para mostrar que eu posso adicionar outra geometria, eu vou adicionar a segunda metade, o segundo raio, né? E o foco volta a estar aqui. Então, essa equação é uma equação muito conhecida. Normalmente, a gente define o R1 e o R2 um pouco diferente, e ali ficam mais. Mas, de qualquer maneira, esse não é o ponto relevante. O ponto relevante é que, dependendo da curvatura esférica que você tem, e essas são chamadas lentes esféricas, você tem a luz toda focalizando num determinado ponto. Então, aqui, nós compusemos essas lentes. Se eu tirar essa aqui novamente, a luz acaba focando aqui. Lentes podem ser combinadas, né? Eu poderia botar aqui e variar o foco de forma diferente, tá certo? Trazendo para cá o foco sempre. E tem essas lentes desse tipo, que são lentes que focalizam o feixe nesse ponto. Então, o ponto de encontro dos feixes é o foco. E essa é a distância focal. Esse eixo da lente aqui, a gente chama de eixo principal da lente. E vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Eu vou mexer essa lente. O que você acha que vai acontecer com esse foco aqui? Vai mudar, né? Vamos ver se vai mudar a posição? Ele está certo, vai mudar. Então eu vou pegar essa lente primeiro, vou colocar aqui. Deixa eu colocar num lugar que dá para todo mundo ver o foco. Deixa eu pegar uma flechinha para mostrar onde está o foco, botar aqui em cima. Opa. Aqui. Agora eu vou inclinar essa lente. Opa. Deixa eu pegar aqui. Onde que eu estava mesmo? Nem me lembro. Aqui, né? Agora eu vou pegar, se eu inclinar essa lente, evidentemente, cria uma bagunça muito grande. Mas vocês percebem, não sei se você consegue perceber, que na verdade, aqui é o foco, olha. Tá certo? Se eu andar com a lente para baixo e para cima, na verdade os feixes desviam diferentemente, mas o ponto de encontro daqueles que estão se encontrando só viaja na vertical. Isso aqui é o que nós chamamos do plano de foco. Então, se eu estiver mexendo a lente, né, que aqui eu estou pondo em posições diferentes, então aqui, quando eu mexo a lente, na verdade, o foco caminha para baixo e para cima. Se eu conseguisse só mexer na vertical, isso define o chamado plano focal. Bom, aquelas superfícies que a gente fez, tinha uma curvatura como que está mostrando aí, mas às vezes nós podemos fazer diferente, fazer uma curvatura contrária. E agora os feixes, toninho, pode virar um tonhão muito grande, né? Por exemplo, vamos imaginar que essa aqui é só a cabeça do toninho. Se eu pegar e colocar uma lente aqui na frente, aqui tem que ser mais ou menos aqui, né? Se essa parte de cima aqui for a cabeça do toninho, agora isso aqui tudo é a cabeça do toninho. Tá certo? Tá lá no longe. Não estou conseguindo montar aqui, porque o foco está muito distante. O foco é o ponto de encontro dos feixes.
E agora, o foco está aqui, né? O ponto de encontro desses feixes está para cá. Está na direção do objeto aqui. Então a gente fala que isso aqui é uma lente divergente, porque os raios vão divergir, e que o foco é negativo. E como ela tem esse formato aqui, normalmente a gente fala que essa é uma lente de menisco. Tá certo? Mas, novamente, é como se fosse aqueles prismas todos invertidos. Se eu inverter os prismas, o ângulo desse é maior do que esse, desculpa, o ângulo desse é maior do que desse. Aqui ficou paralelo já. Então eu consigo fazer uma lente divergente. Tudo combinando a refração. É óbvio que se eu pegar essa lente, podemos pegar aqui, aquela lá divergia demais, né? Eu posso pegar essa aqui, ela diverge um pouco menos, e se eu acabar com essa geometria dessa superfície, enfiando essa aqui dentro, obviamente que eu recupero o meu sistema de feixes paralelos. Tudo isso que eu estou fazendo é uma demonstração prática da equação das lentes. Eu estou colocando e tirando geometria, mantendo o índice de refração, fazendo feixes que divergem, pararem de divergir e assim por diante. Isso mostra para vocês que para fazer os feixes divergirem ou convergirem, é muito importante a geometria, não é? A geometria é fundamental. O que tem aí, pá? Ah, tá. Muito bem. Nós estamos vendo só como funcionam as lentes até agora, né? Bom, eu vou fazer uma coisa agora aqui, um pouquinho diferente. Antes de ir adiante com as lentes aqui, eu quero mostrar para vocês, separar o efeito da geometria, que são os raios de curvatura, do índice de refração. Então nós vamos pegar uma lente, isso aqui é uma lente, não é? Isso aqui é uma lente? Não, isso aqui não é uma lente. Isso aqui é a superfície necessária para formar uma lente. Mas ela não é uma lente ainda. Por quê? Porque ela é oca. Eu dei a geometria, mas não dei o índice de refração. Se você, depois de tudo que eu falei, se você perguntar para uma criança, e se eu olhar aqui, ele vai falar, você vai ver, se eu botar aqui nos feixes, o que eu vou ver? Ele vai falar, você vai ver os feixes divergindo. Vamos ver se a gente vê os feixes divergindo. Toninho, se eu colocar ali, você acha que os feixes vão tudo para um ponto só? Não, o Toninho é filho de físico, então é complicado fazer pergunta para ele. Ele disse que não. E ele está certo. Como que vai amarrar? Como? Olha, aqui eu só tenho a geometria, porque muitas vezes as pessoas acham que só colocar superfícies com os raios de curvatura faz uma lente, o que não é verdade, não faz a lente. Agora nós vamos começar a colocar o índice de refração. Então nós vamos encher essa lente com água. E você vai ver que à medida que o índice de refração preenche a geometria, aí o efeito da refração começa a acontecer e vai começar. Então você está vendo, agora eu peguei o primeiro feixe. Vou pegando feixe por feixe. Segundo. Então, olha, à medida que você vê a geometria sendo preenchida pelo índice de refração, aí sim os feixes começam a convergir. Tá bom? Então, para ter uma lente, não precisa só ter superfície curva. Precisa ter superfície curva preenchida para o índice de refração. Porque a gente aprende lá o tal do aproximação da lente delgada, que dá uma impressão para a gente que não precisa de material. Inclusive, em muitos lugares vocês vão aprender tirando o índice de refração. O que não pode. Sem o índice de refração, nós não produzimos a lente. Então, se você vê, quando eu fui preenchendo a lente com o índice de refração, porque eu coloquei um líquido ali, aí sim, aquela equação foi totalmente satisfeita. E agora sim, os feixes todos. Obrigado, Marcos. Vamos deixar aqui para já. Tem um feixe aqui em cima que ainda não tem, que não passou. Você está vendo que ele está vindo aqui, ó, esse aqui, ó. Dá para ver mais ou menos. Mas os demais
como agora eles passaram pela geometria e pelo índice de refração. Então, para fazer uma lente, precisa de geometria e precisa de índice de refração. É por isso que a gente pode fazer uma infinidade de lentes. Eu fixo a geometria, vario o tipo de vidro, plástico, tenho focos diferentes, tenho características diferentes. Ou então eu fixo o índice de refração, por exemplo, o vidro, e vario a geometria. Tenho também uma infinidade. É por isso que cada um de nós pode ter um defeito diferente no olho, que as lentes serão capazes de corrigir. Tá certo? Bom, nós vamos fazer o inverso agora. Nós vamos tirar o índice de refração da geometria para mostrar para você que à medida que nós vamos tirando, os feixes vão também deixar de desviar e eu vou acabar destruindo a minha lente. Certo? Esse negócio aí, ele vai muito devagarzinho, né? Mas vai, né? Vai. Ele vai. Tá certo. E aqui eu já fui avisado que o meu tempo está... E eu tenho um monte de coisa para mostrar, então vamos ter que correr um pouco. Não, deixa, ele já vai passar. Olha aqui, ó, aqui já vai aparecer um feixe, né? À medida que a luz que a água vai abaixando, os feixes paralelos já vão começar a aparecer, você já viu aqui alguns deles, e vai aparecer todos os outros. Isso é uma coisa importante, porque eu estou tentando mostrar uma lente para vocês de um ponto de vista um pouco diferente, né? Todo mundo sabe como funciona um prisma, todo mundo sabe como funciona um bloco de faces paralelas, mas talvez você não tenha percebido que uma lente é uma composição de infinitos prismas, indo desde a face paralela, nesse ponto, por isso que os feixes aqui não desviam, até esse ponto, onde eles desviam mais. E é por isso que eu consigo pegar todo mundo que vinha paralelo e colocar todo mundo num ponto. É dando um desvio diferente para cada feixe. Então eu preciso de um prisma levemente diferente em cada lugar. Tá certo? Bom, vocês já estão percebendo que aí vai simplesmente desaparecendo. Aonde não tem índice de refração, não basta ter geometria. Uma lente oca não funciona. Tem que ter o índice de refração. Muito bem. Onde nós estamos no nosso script? Na verdade, às vezes a gente tem tempo sobrando, a gente comprova a equação das lentes, a gente comprova que variando o raio, variando o índice de refração, nós colocamos aqui água, a gente poderia mudar por glicerina e mostrar que o foco varia e varia de acordo com aquela equação. Mas eu acho que vocês já viram que de fato precisa da geometria e do índice de refração de um material de índice de refração diferente para poder fazer a lente funcionar. Muito bem. A lente por si só, ela serve para fazer o toninho menor ou maior, mas não é só para isso que ela serve, tá certo? Ela serve para corrigir o nosso olho, que nós vamos ver já já, mas o que é interessante, ô Toninho, volta, hein? Ah, bom, ele vai fazer xixi. Onde que ele vai? Ah, vai fazer xixi? Tá bom. Vê se não vai ficar vazio, porque só geometria não dá. Ele vai esvaziar o índice de refração dele. Bom, uma coisa que é interessante é você combinar lentes. Quando a gente combina lentes, a gente pode fazer um monte de coisa. Então nós vamos começar agora a combinar lentes. Porque através da combinação das lentes, por exemplo, vou pegar essa lente aqui. Ela foca os feixes aqui. Você vê uma coisa importante aqui. A coisa importante é que os feixes aqui de baixo são vermelhos, aqueles são vermelhos aqui em cima. Isso significa que um objeto, se isso aqui fosse um objeto, depois do foco, esse objeto inverteu. Não é isso? Depois do foco, o objeto inverteu. Os pés viraram a cabeça e a cabeça virou os pés. Tá certo?
Mas eu posso fazer agora, eu posso pegar outra lente, posso pegar um objeto que é desse tamanho, os feixes de luz desse objeto vêm vindo aqui. Pessoal, se eu tiver que falar mais alto, eu não consigo. Então, aguenta mais um minutinho. Tá certo? Vocês já aprenderam o suficiente, eu posso parar. Quer mais um pouquinho? Então, fique na posição correta, que eu vou continuar. Então, aqui, se eu pegar um objeto grande, eu posso, através de duas lentes, fazer esse objeto ficar pequenininho. Podia fazer ficar menorzinho ainda. Se eu pegar uma lente menor ainda, com um foco menor, eu posso fazer o objeto ficar menor ainda. Agora, eu posso fazer o inverso. Né? Você está sabendo de onde está saindo os feixes de luz. Mas se eu escondesse aqui, com papel preto aqui, você nem ia saber. Então eu posso fazer um objeto pequeno. Está aqui. Virar, depois de passar por umas lentes, um objeto grande. Esse é o princípio que a gente trabalha para fazer um objeto pequenininho, que são esses raios aqui. Essa aqui é a camisa cor-de-rosa do Marcasse. Se eu passar por esse sistema de lentes, ele vai pelo menos triplicar de tamanho. Então, associando lentes, a gente consegue ampliar ou diminuir as coisas. É por isso que elas são importantes, porque tem coisas que eu não vejo normalmente, são muito pequenininhas, e eu posso, passando por um sistema de lentes, fazer com que elas fiquem muito maior. E esse é o princípio ou do microscópio ou dos telescópios, né? E a gente poderia fazer aqui tipos de microscópios, de telescópios diferentes. Existem vários tipos de telescópio, de Galileu, de Newton, que funcionam associando coisas de tal maneira que algo que é pequenininho aqui, eu consigo fazer ficar grandão aqui. Tudo isso com desvio angular, tudo isso com prismas e faces paralelas e a refração, obviamente. E é dessa maneira que pessoas como Galileu ficou famoso, além de deixar coisa cair da Torre de Pisa, etc. Ele também foi uma das pessoas que observou o universo. Se não fosse a ótica refrativa, a gente não tinha descoberto os micróbios, estava todo mundo morrendo aqui ainda. Provavelmente a gente não estava nem aqui, né? E o mundo exterior, né, as estrelas, tudo aquilo parecia deuses até um tempo. Aí, de repente, os caras falam, não, a Lua não tem nenhum cavaleiro lá, parece que tem lá um monte de montanha, só isso que tem. E como que eles conseguiram ver isso? Olhando lá de longe, pegando os feixes de luz que vinham de uma porção muito pequenininha da Lua e aumentando. Aí começou a ver os detalhes, tá certo? Que é um telescópio, que é bem parecido com isso que a gente montou aqui. Bom, qual que é? Isso. Nós vamos fazer agora a ótica mais importante que tem, que é a ótica da vida. Então nós vamos olhar o olho. O olho, na verdade, você já deve ter percebido, depois de tudo isso, que a única maneira de eu pegar aquela porta daquele tamanho e colocar dentro do meu olho, para o meu cérebro entender a imagem, tudo aquele negócio todo, é através de refração, não é isso? Porque como que eu vou pegar uma porta daquele tamanho, trazer e colocar lá no meu olho, lá no fundinho do olho, na retina? Como que se faz isso? Dessa maneira. O olho é uma lente natural. Aliás, o olho é muitas coisas, mas uma parte do olho é uma lente, que é o chamado cristalino. E é dessa forma, viu, Toninho? Meu aluno principal. É dessa forma, ele está tentando olhar lá, o olhinho dele, olha lá. É dessa forma que objetos grandes conseguem caber dentro do nosso olho para a gente poder enxergar. Exatamente da maneira que a gente mostrou aqui. Olha lá o Toninho. O Toninho está... Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um olho é mais ou menos assim. Deixa aí, ó.
Isso. Isso aqui é a lente do olho. Tem um objeto lá grande, viu, Toninho? Esse objeto vem, ele é focalizado num ponto. Esse ponto lá do olho é o chamado retina. E a gente só enxerga aquilo que é focalizado na retina. Tá certo? E a gente faz a imagem lá. Tudo aquilo lá que está aqui, que na verdade vem de uma forma diferente, né? Os feixes, os raios de luz não vêm sempre paralelo no olho, claro que não. A porta manda um feixe de lá, um feixe de lá, mas de qualquer maneira a imagem está lá na retina. E às vezes, a geometria do nosso olho muda, não o índice de refração. Porque a gente já viu que uma lente depende do índice de refração e da geometria, não é isso? Às vezes muda a geometria, às vezes o olho fica mais alongado. É como diminuir o índice o raio. E aí o foco muda. De repente, a retina que era aqui, nessa flechinha, agora a luz está focando antes da retina. Esse é um defeito de geometria do olho. Tá certo? Nós vamos ver agora os chamados defeitos geométricos do olho. Então, o olho é uma lente, se ela mudar a geometria, com a idade ou com algum defeito, ela começa a focalizar a luz. Um dos defeitos é que a luz começa a focalizar antes da retina. Aí eu começo a enxergar embaçado. Então, esse é o meu caso, por exemplo. Se eu tirar o meu óculos, ou muitos de vocês, não enxerga mais, porque nós somos míopes. E o que é uma pessoa míope? Pessoa míope é aquela que o olho mudou a geometria, de tal maneira que agora os raios de luz estão focando antes da retina. E aí a gente enxerga tudo embaçado, né? Não está no foco. Mas, como eu mostrei para vocês que com associação de lentes a gente consegue corrigir qualquer coisa, se está focando muito, precisava focar um pouco menos, não é isso? Então o que nós vamos fazer para corrigir esse olho? Vamos adicionar uma lente aqui na frente, que converge ou diverge? Diverge, porque está convergindo muito, eu tenho que botar uma lente que diverge, que é aquela lente de menisco que eu falei para vocês, que é uma lente negativa. Então está aqui ela, ó. Se eu colocar no lugar correto, eu levo de volta o foco para a retina. Por isso que quando você vai no oculista e você tem miopia, o oculista ele não gosta de dizer qual é o foco da lente que você precisa. Ele gosta de dizer o inverso do foco da lente. Porque a equação das lentes era 1 sobre F, lembra? 1 sobre F é o que o oculista chama de dioptrias. Tá certo? Então, ao invés de dizer, eu quero uma lente de foco tantos centímetros, ele fala o inverso. E quando a lente é divergente, eu falei para vocês lá no início, que essa lente é uma lente chamada lente negativa, porque o foco, na verdade, está do lado oposto. E por isso que quando você vai no oculista e tem miopia, ele coloca lá menos tantas dioptrias para corrigir o seu olho. Então, quem é míope? Né, Luciano? Professor Luciano, né? Quando você é míope, você precisa corrigir com uma lente negativa, porque o seu olho está focando demais. Tá certo? E tudo é ótica geométrica, tudo são lentes. Mas tem aqueles que são do contra, que ao invés de estar focando na retina, está focando além da retina. Deixa eu colocar aqui para todo mundo ver além da retina. Aqui. Tá certo? Esses são os chamados hipermétropes. Então, às vezes, se está focando antes, é míope. Se está focando depois, é hipermétrope. Normalmente, as pessoas que são de idade ficam naturalmente hipermétropes. Certo? O foco vai além da retina e você, então, precisa corrigir. O que aconteceu com o olho de uma pessoa hipermétrope? Perdeu o poder de focar.
Para corrigir, nós temos que botar uma lente positiva ou negativa? Eu tenho que focar mais ou menos? Mais. Então agora tem que ser uma lente positiva. Então se a gente pegar uma lente positiva e colocar aqui, a gente traz de volta para a retina. Por isso que quando você vai, às vezes um olho é mais, outro olho é menos e assim vai, né? Se você está mais míope, mais hipermétrope e assim por diante. E aqui nós temos um grupo de pesquisa só para lidar com anomalias do olho e como produzir as melhores lentes e como fazer tudo isso. Porque às vezes a pessoa, quando vai ficando mais velha, ele tem uma composição de tudo, né? A quantidade de problemas cresce com a idade. E o duro que não é linear, é exponencial. Então, tem gente que, vocês estão dando risada, mas o que é interessante é que a idade vem para todos. Oi. Nós temos um grupo aqui que tenta formular novas tecnologias para lentes de contato. Tem todo tipo de... Hoje em dia a tecnologia é muito grande, as lentes já não são nem esféricas, tem toda uma correção, né? Tem tudo isso. E aqui na universidade tem grupos que estudam isso, que é o nosso grupo de ótica oftálmica. Bom, calma, Marcaça. O professor Marcaça já falou, encerra. Eu vou... o olho é uma coisa fantástica, né? E para mostrar um pouquinho do olho, eu mostrei para vocês 2 defeitos do olho, não foi? Que é devido à geometria de focagem. Mas o olho não é plano assim, não. Ele é, na verdade, mais uma esfera, né? E às vezes, o foco numa direção, imagine uma bola de plástico. Se eu por acaso apertar a bola nesse lado, a curvatura aqui e aqui vão ser diferentes. Quando a curvatura numa direção é diferente da outra direção, é o que nós chamamos de astigmatismo. Então, luz que vier na vertical, por exemplo, né, ou em qualquer ângulo, vai focar diferente da luz que vem na horizontal. Esse é o astigmatismo. E eu dei uma folha para vocês, e agora nós vamos ver se você tem astigmatismo. Como você faz isso? Fácil. Tampe um olho, pegue essa folha, primeiro nós vamos olhar essas linhas aqui, ó. Nós vamos olhar essas linhas cruzadas. É claro que eu, por exemplo, tenho astigmatismo, se eu olhar com o meu olho, não... Mas se eu tirar o óculos e olhar, tampa um e vai olhando. E você vai ver que, se todas as linhas não focarem ao mesmo tempo, você tem astigmatismo. Porque aqui eu estou pegando diferentes direções. Então, alguém que tem óculos, você tem que ir e vai aproximando. Se você vê uma focar, depois a outra, você tem astigmatismo. Claro que se você não usa óculos, provavelmente você não tem astigmatismo. Mas se você usa óculos e tirar o óculos e for um grande astigmatismo, como o meu, eu primeiro foco uma linha, depois foco a outra, eu estou ferrado no mundo do astigmatismo. Então, repetindo, a miopia é quando o olho foca muito. A hipermetropia é quando o olho foca pouco, e a gente usa lentes para corrigir. E o astigmatismo é quando a focagem numa direção e na outra são diferentes. E aí tem que fazer uma lente que tem, dependendo do seu astigmatismo, do ângulo, tem que fazer uma lente que corrige diferente do ângulo que vem a luz. Entendeu? Bom, mas o olho tem uma coisa importante, nós não temos nenhuma foto do olho aí, mas eu trouxe aqui também para você verificar o seguinte. Lá no fundo do olho, na retina, o olho é um dispositivo muito interessante. Aqui, obrigado, Marcaça. Aqui dentro, ali onde o Marcaça mostrou, o fundo do olho tem um monte de nervo, que forma a parte sensível, forma parte da retina. E todos esses nervos, na verdade, vão para um ponto. Esse ponto, onde todos os nervos saem do olho, é o chamado ponto cego. Se alguma imagem for formada nesse ponto, você não vê, porque ali não tem nervo. Ali é
saída, é o tubo de saída. Tá certo? E a gente pode verificar com essa outra figura aqui. Você vai fazer a seguinte experiência. A mesinha de vocês tem aí, na verdade, se você levantar a manopla o apoio de braço, tem uma mesinha aí dentro. Solta a mesinha, põe essa parte do papel que tem uma cruzinha e um ponto. E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar, por exemplo, vai tampar o olho esquerdo e com o olho direito, esquerdo, ninguém é capaz. Ó, esquerdo. Esquerdo é esse aqui, ó. Então você vai tampar o olho do lado de lá. Tá bom? E vai pegar o olho direito agora e vai olhar com o olho direito a cruzinha. Tá bom? Então, olha, se você não fizer direitinho, você não vai localizar o seu ponto cego. Então você vai olhar, então vai tampar o olho, não precisa tirar o óculos, nada disso. Você vai tampar o olho esquerdo, com o olho direito agora você vai olhar só a cruzinha e vai aproximando a sua cabeça do papel. Vai chegar uma hora que o ponto preto desaparece. Presta atenção só na cruzinha. O ponto preto, pessoal, o ponto preto, vai chegar uma hora que se você fizer isso que eu estou falando, a imagem do ponto preto vai cair exatamente no ponto cego. É como se ele desaparecesse e vai aparecer de novo. Então eu usei a refração do olho para fazer a imagem do ponto preto bem em cima do ponto cego. Alguém conseguiu ver? Vocês viram? Então se você for aproximando, você vai ver o ponto preto desaparecer e aparecer de novo. Bem nesse ponto onde ele desaparece, mas você não pode olhar para ele, você tem que estar olhando para o X. A imagem do ponto negro foi feita sobre o ponto cego. E é como se ele não existisse, porque lá não tem. Lá no ponto cego, não tem células sensíveis. A hora que a imagem caiu lá, devido à refração, tudo é geometria, né? Por isso que eu fixei a distância, vai ser mais ou menos uma certa distância que você vai ver. A hora que chegar lá, ele não tem como coletar a luz, não tem ponto sensível, tá bom? Nós temos uma aula só sobre o olho, e quem sabe o ano que vem, a gente vai pegar e dar essa aula sobre o olho e convidar vocês de novo. Bom, o olho não tem dúvida que é a lente mais importante que nós temos. Ela tem defeitos, mas graças a Deus a gente consegue corrigir. E eu só queria mostrar mais uma coisinha, se o professor Marcaça permitir, que é o seguinte, eu não falei nada de cor até agora, porque também, novamente, cor é algo que a gente tem uma aula só para cor, e também nós tivemos que pular algumas coisinhas aqui da demonstração. Tá chovendo, é? Tá? Não? Vou pedir para apagar de novo a luz e vou fazer uma outra coisinha aqui com vocês, bem rápido. Eu peguei um feixe de luz branco e eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou desviar de novo a luz, esse feixe de luz, pelo prisma. E quando eu desvio a luz pelo prisma, eu estou mostrando aqui para vocês, você vê que, na verdade, as cores se separam. Se você olhar lá em cima, você vê melhor. Mas, vem dar aula comigo. É o arco-íris, já vou mostrar o arco-íris. Esse moleque vai ser físico. Muito bem. Por que separa as luzes?
Por que, que as cores estão separando lá em cima? Lembra-se, o prisma faz desvio angular de luz, dos feixes de luz. Mas ali está mostrando que cada cor está sofrendo um desvio diferente, não é verdade? Por isso que elas se separaram. Agora, se todas as cores estavam aqui, por que que cada uma foi para um lado diferente? Por que que cada cor desvia diferentemente? Vamos recordar. A refração, que é o que determina esse desvio, depende do quê? Depende do ângulo. Aqui o ângulo não está mudando. E depende do índice de refração, não é isso? Isso aqui está mostrando que o índice de refração depende da cor. Isso é o que nós chamamos de dispersão. A dependência do índice de refração com a cor é o que nós chamamos de dispersão. E a dispersão, normalmente, o amarelo desvia menos, o vermelho desvia menos, o amarelo desvia um pouco mais e o azul desvia muito mais. A gente costuma dizer que quanto menor é o comprimento de onda, que é uma coisa que caracteriza a cor, ou então vou falar o contrário, para vocês guardarem, porque isso aí cai em vestibular toda hora. Quanto maior o índice, quanto maior o comprimento de onda, menor é o desvio. Vou repetir. Quanto maior é o comprimento de onda da luz, menor é o desvio. O vermelho tem um comprimento de onda muito maior do que o amarelo, muito maior do que o azul. Então, quanto maior, menor, o vermelho desvia menos do que o amarelo, que desvia menos do que o azul. Tá certo? Bom, e qual que é a consequência disso? Consequência disso, prometo que é o último, professor Marcasse. Imagine que eu tenho uma bolinha assim, e essa luz vem e entra na bolinha, se eu conseguir fazer a luz entrar na bolinha adequadamente. Então, mas aqui está... Tem uma bola maior. Calma, que tem uma bola maior. Vou pegar minha bolona. A bolona não vai dar também não. Ops, aqui. Bom, aqui está vendo muito pouco, mas o que acontece? Quando eu tenho uma gotícula de água, a luz pode entrar, então imagine que tem uma gotícula de água aqui, e está vindo luz de lá. A luz pode entrar aqui, sofrer duas reflexões internas e sair. Então eu tenho uma esfera de água aqui, a luz veio por lá, entrou, deu duas reflexões e voltou. Tá certo? Durante a propagação da luz dentro da gotícula de água, ela sofre o quê? Refração. Só que a refração, como a gente viu, depende depende da cor. Como ela anda lá dentro, acontece que o azul, o amarelo e o vermelho acaba desviando diferentemente. Então, se eu jogar a luz de lá para cá e olhar aqui, e tiver aqui uma esferona de vidro e eu olhar, eu vou ver as cores separadas, que é o efeito do arco-íris. Tá certo, Toninho? Joia. Ele concordou porque tá certo. Então, é assim que forma o arco-íris. Bom, estou vendo que o professor Lino está lá na frente, significa que a minha aula está acabando. A refração é um fenômeno extremamente importante e ele não só serve para a gente viver melhor, porque os óculos, as lentes, mas ele determina também um pouco da vida. Quando a luz vem do Sol, a refração na atmosfera, que é um meio material, que tem um índice de refração, é algo extremamente importante. Certo? Não só a refração, outros fenômenos também, mas é extremamente importante, inclusive, para a própria vida na Terra. Eu não sei como seria se
não tivesse a refração e se não tivesse a dispersão, que é a refração dependendo da cor, tá certo? Provavelmente a gente teria um mundo bem diferente. Todos esses fenômenos de refração, eles são estudados dentro do âmbito da ótica, e a gente usa a refração em tudo. Não tem nada hoje que não use uma lente. Tudo usa alguma propriedade ótica. O seu CD player usa ótica, não só o laser, mas ele usa ótica para focalizar o laser ou fazer a leitura do que está sendo espalhado. Se você pegar uma impressora laser, tem que ter lente, tem que ter refração. Praticamente tudo tem refração. E é um fenômeno extremamente importante, e é por isso que a gente escolheu esse fenômeno, para explicar para você um pouco mais em detalhe, além daquilo que você aprendeu na classe de aula. Bom, muito obrigado por ter vindo aqui em São Carlos, ter vindo prestigiar a Semótica, e eu espero que vocês voltem sempre.